Graça e paz. Família Vibene, família mais abençoada do Vale do Aço, amém? Eu acredito, eu creio assim. A gente deve falar aquilo que crê, amém, queridos? Eu creio assim, sou abençoado na quinta igreja. Vamos estudar hoje, irmãos, 2 capítulos de Jó, capítulo 18, 19. Muito obrigado, Deus, te agradeço pelo privilégio deste dia abençoado e pelo privilégio de nós cantarmos louvores ao teu nome, de ler a Bíblia Sagrada e de nela meditar. Contamos que o Senhor vai falar conosco mais essa vez, e desde já nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Jó agora está ouvindo a segunda fala deste moço chamado de Bildade, tá, irmãos? Bildade já falou com ele lá no capítulo 8, então agora Bildade levanta a voz para falar com Jó. Eu já falei para os irmãos que os amigos de Jó estão notando que não tem como muito discutir com Jó e prevalecer, não tem muito argumento, né, para poder convencer Jó. Eles estão tentando convencer Jó de quê? Os irmãos já sabem, eles estão tentando convencer Jó de que Jó está sofrendo porque Jó estava em pecado, porque no dizer deles, todo o sofrimento que as pessoas têm é porque elas estão em pecado. Então eles estão ali tentando fazer meio que uma lavagem cerebral em Jó, para poder deixar Jó saber, né, sentir que ele é culpado e pedir perdão. E o dilema de Jó é que Jó não está encontrando pecado na vida dele, tá, irmãos? Então, assim que o discurso vai continuando, o debate vai continuando, os amigos de Jó insistem e Jó responde, rebatendo. O que acontece? Eles estão notando que não está tendo muito como convencer Jó. Eles já estão percebendo isso, tá, irmãos? Que não tem como convencer. Obrigado, irmão Anderson. Então, o que ele resolve agora, então, no capítulo 18? Bildade, quando ele abre a boca pela segunda vez, agora ele tenta amedrontar Jó, assustar Jó. Ele está causando um terror ainda maior em Jó, mas na tentativa de assustar Jó, irmãos. É incrível, né? Os irmãos vão ver no último slide que eu vou colocar, o perigo que é a gente agir como esses amigos de Jó. Então aqui ele faz uma tentativa louca para assustar Jó, ao ponto, irmãos, de fazer menção de algo que Jó falou lá atrás. No versículo 3 ele fala assim: por que somos tratados como animais e como imundos aos teus olhos? Se os irmãos virarem lá para o capítulo 12, os irmãos vão ver que do versículo 5 ao 12, do capítulo 12, Jó acaba usando esse termo mesmo com seus amigos, irmãos, chegando a insinuar essa questão de ser parecido com um animal. Veja bem o versículo 7. Por que, porém, aos animais, aliás, versículo 7, capítulo 12, pergunta, porém, aos animais, e cada um deles te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Então, quando eles disseram essa pergunta ali, pergunta aos animais, e os animais vão te ensinar, quando Jó fala isso com seus amigos, respondendo eles, está igualando eles com o animal, né? Tipo, pergunta aos animais que eles vão ensinar. Ou seja, a sabedoria de vocês é tão grande que até os animais sabem. Então ele vem aqui no capítulo 18 agora e reclama. Ele fala assim, verso 3: por que somos tratados como animais e como imundos aos teus olhos? Então ele se sente ofendido, e aqui ele começa a causar terror em Jó, e começa a falar essas coisas com Jó, e sempre apertando e levando Jó numa situação muito difícil, né? Logo em seguida, o que ele faz? Ele volta, ele abre a boca, o Bildade abre a boca, com aquele discurso longo, aquela história longa, de que sofrimento, de que maus resultados, é exatamente o que os perversos experimentam. Irmão, no dizer deles é o seguinte: as pessoas más, as pessoas sofrem porque elas são más, não é que elas sofrem porque Deus porventura lhes deixa acontecer alguma coisa, como é o caso de Jó. Então ele vai seguir nesse mesmo caminho e apertando o Jó de todas as maneiras, e aqui chega a dizer isso. Ele chega a associar, irmãos, a luz com a vida, a escuridão com a morte, para poder colocar Jó lá no finalzinho como o homem mais perverso que ele conhecia. Olha só para você ver o versículo 5: a luz dos ímpios se apaga, a faísca do seu lar não resplandece,
olha, a luz se escurece nas suas tendas e a sua lâmpada ao lado dele se apaga. Ele está dizendo que a luz dos ímpios, tá? Está falando a luz dos ímpios. Ele está jogando o Jó como ímpio e vai terminar esse capítulo, lá no versículo 21, dizendo assim: tais são, na verdade, as moradas do perverso, tal é o lugar daquele que não conhece a Deus. Meu Deus, além de falar tudo isso, está dizendo que Jó não conhece a Deus, né, irmãos? Está dizendo que Jó não conhece a Deus. E o 12 chega a dizer assim: a calamidade vem sobre ele e o desastre está pronto para ele quando cair. Então, a gente está vendo o que os amigos de Jó, qual está sendo o trabalho dos amigos de Jó ao procurar aconselhar Jó, ao fazer uma visita para um homem doente. Vamos lá. É uma visita para um homem doente, um homem que está em calamidade. Eu já vi gente dizer, irmãos, que não gosta de visitar ninguém quando está na calamidade. Eu já vi gente falar assim: eu não vou lá não, eu vou esperar ele melhorar um pouco para ir. O que você me diz disso, dessa fala? Você já ouviu alguém falar assim, não já? Hein? Alguém dizer: olha, eu não vou lá não, eu não aguento ver fulano daquele jeito não, depois eu vou. Me diga, vamos conversar um pouquinho? Beber uma aguinha aqui. O Anjo está dizendo que às vezes a pessoa nem melhora. Mas, olha, irmãos, eu vou falar para vocês, é uma expressão muito grande de maldade, de covardia. A pessoa está na calamidade. Eu já ouvi gente dizer: não, eu não vou lá não, que eu não aguento ver fulano daquele jeito. Hein? Não é complicado, irmãos? Porque na hora do churrasco, né? Na hora do bolo, a gente está lá, né? Isso é sério, irmãos. Mas é claro que existe um outro lado aqui, que mais lá no finalzinho a gente vai falar. Mas esses amigos de Jó, irmãos, estão colocando Jó numa situação muito difícil, que é uma situação em que Jó está sendo maltratado, humilhado, machucado, ferido de todas as formas. Então, só concluindo, ele vai amedrontar Jó, falar que Jó maltratou eles lá atrás, no capítulo 12, e vai dizer que Jó é um camarada que está tão na impiedade, que é por isso que ele está vivendo essa calamidade, e que Jó está morrendo e vai morrer, porque a lâmpada dos ímpios se apaga, né? Deus, no caso, apaga a lâmpada dos ímpios, e é o que Deus está fazendo com Jó, apagando Jó lentamente. E termina o versículo 21 dizendo que esse é o caminho, é a morada do perverso, daquele que não conhece a Deus. Está falando de Jó, tá, irmãos? Chamando Jó de perverso, tá? Versículo 21, pode acompanhar na sua Bíblia. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, tal é o lugar daquele que não conhecem a Deus. Estão falando de Jó. Então, nós sabemos quem era Jó, porque a palavra nos mostra, e a gente vê que foi um grande erro, uma grande tolice dizer essas coisas a respeito de Jó. Capítulo 19, Jó vai responder. Nesse caso, Jó está respondendo em Bildade. E os irmãos anotaram que Jó fala pouco com seus amigos, irmãos. Ele fala um pouquinho com eles e o resto ele fala para Deus. É um bom exemplo para nós na hora da luta e na hora da calamidade. Fala menos com as pessoas e mais com Deus. Porque com Deus, se você falar até errado, Deus vai te perdoar. Na hora da aflição, se você falar alguma coisa errada, Deus te perdoa. Mas e os homens? Né? E os homens? Se a gente falar uma coisa errada com os homens, o que vai acontecer? E Jó está fazendo isso, irmão. Fala um pouquinho com o colega e o restante ele dirige a Deus. Então veja bem, a carga que os inimigos de Jó trouxeram para ele está causando tanta dor em Jó, que mais uma vez nesse capítulo 19, Jó vai clamar por um mediador e vai afirmar sua profunda crença na justiça suprema de Deus. Ele começa respondendo o colega e parte para conversar com Deus. Irmãos, nada melhor do que na hora da luta, na hora da doença, na hora da enfermidade, na hora da dificuldade, na hora da dúvida, nada melhor do que a gente dirigir a nossa voz para Deus. Dirigir como? Em oração, né? Em oração. A gente deve dirigir nossa voz em oração. Lembra de Ana, que estava orando para ter um filho? A Bíblia diz que ela estava orando de maneira que nem saía voz na sua boca, mas com a alma ela orava, e Deus ouviu. Então na hora da luta, na hora da calamidade, na hora do sofrimento, na hora da dúvida, na hora da incerteza, na hora, enfim, naquela hora de grande necessidade,
a melhor coisa que a gente faz, irmãos, é dirigir nossa voz a Deus, falar com Ele, pedir socorro, pedir ajuda, e Ele vai nos ouvir, e é o que Jó aqui está nos ensinando, tá, irmãos? Então, repito, a carga está tão pesada, a carga que os colegas de Jó foram levar para ele é tão pesada, que Jó mais uma vez vai clamar, pedindo misericórdia, pedindo ajuda a Deus, e vai declarar que ele tem profunda fé na justiça de Deus, e que Deus vai fazer justiça para ele. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 19: até quando atormentareis a minha alma, e me quebrantareis com palavra? Você está entendendo, irmãos? Palavra. Tem gente que acha que o que machuca é só uma pancada. Tem gente que acha que machuca é só um soco, uma paulada, um tiro. Não, irmãos. Jó está falando assim: até quando me atormentareis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Palavra machuca, palavra fere, né? Palavra, irmãos, ela pode matar alguém. Então a gente precisa pedir a Deus ajuda, pedir a Deus misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia, coloca um guarda na minha boca, meu Deus, para que eu não venha pecar contra ti. Sabe, irmãos, a Bíblia chega a dizer que é difícil controlar o mundo, o navio, mas se controla ele com um leme, e fala que aquele que controla a sua língua é sábio. A Bíblia chega a dizer que aquele que controla a língua é sábio. Como nós precisamos pedir a Deus, irmãos, controle sobre a nossa língua. Precisamos pedir muito a Deus controle. Às vezes a gente fala sem pensar, né? Às vezes a gente posta alguma coisa no WhatsApp, na rede social, sei lá, parece que o povo toma coragem na internet, né? Eles postam cada coisa. Gente, palavras. Aqui Jó está dizendo assim: até quando vocês vão atormentar minha alma, me quebrantar com palavra? Os colegas de Jó estavam sentados ali falando, mas as palavras dos amigos de Jó não estavam ajudando nada a Jó. Irmãos, quem trabalha como eu, com psicologia, sabe que a palavra que a gente fala, a palavra que sai da nossa boca lá na hora de atender alguém, tira a pessoa do posto que ela está. Uma palavrinha que a gente fala, às vezes nem fala nada, a gente só acompanha a pessoa, vai acompanhando, e quando a gente abre a boca, a gente consegue tirar a pessoa daquela situação que ela está, de tentar morrer, de suicídio, de tentar matar alguém. Poder da palavra, irmãos. A gente precisa muito tomar cuidado com as palavras, e às vezes a gente usa nossas palavras com muito egoísmo. Às vezes a gente usa a palavra só para nos beneficiar. Às vezes a gente usa a palavra, irmão, para lançar um mau testemunho de alguém. Misericórdia, palavra que você fala para se defender, você acaba criando um mau testemunho de alguém. Já imaginou, irmão? A palavra falar, se alguém falar de mim alguma coisa lá na rua para alguém, e for mal falar de mim, já era, irmãos. Aquela pessoa, quando me vê, vai pensar: ah, então aquele é o Edgar. Já era, irmão. E às vezes a boca das pessoas, irmãos, é usada para isso. E depois que você falar que alguém é ruim, nem adianta, é ruim. Para mudar, só a misericórdia de Deus. É igual o médico, tá? É igual o médico. Se você vai no médico e fala: nossa, aquele médico é muito ruim, outra pessoa vai evitar ir nele. E se um dia cair na mão dele, já vai entrar lá sabendo: esse médico é ruim. Você já pensou nisso? Não é? Se falar que é bom, também você vai nele. Às vezes o camarada é ruim para burro, mas o outro falou que é bom. Você já vai cheio de fé, que o camarada é bom, ele sabe tudo. Por quê? Porque fulano lá falou que ele é bom. Talvez ele é ruim, mas a nossa palavra tem esse poder, irmãos. A vida e a morte estão no poder da língua. É incrível. Por isso que um dia eu incentivei a Quinta Igreja, já há muitos anos, incentivo mais uma vez: irmão, começa a falar bem das pessoas. Começa a falar bem do Joaquim, do outro Joaquim. Começa a falar bem de todo mundo. Se você falar: ah, pastor, mas se eu falar bem eu estou mentindo. Será que você está mentindo? Ou é o seu egoísmo que não quer ver que tem alguma coisa boa nesse irmão, nessa irmã? Essa é a questão, irmão. Eu te garanto que tem coisa boa na vida do Joaquim, do outro Joaquim. Eu te garanto que tem coisa boa na vida de cada um de vocês. Mas será que o seu egoísmo consegue ser vencido para você começar a falar bem? Nossa, mas aquele fulano é gente boa demais. Nossa. E assim a gente vai usando a nossa língua, irmãos, para poder construir a graça e a misericórdia de Deus na vida das pessoas, de uma igreja, de uma empresa, até mesmo da família. Tá? Se o marido só sabe falar mal da mulher,
todo mundo vai ter aquela mulher com uma mulher ruim, talvez o ruim é o marido. É a mesma coisa a mulher, se ela começa a falar bem do marido dela, as outras pessoas vão olhar e vão pensar, aquele homem é um homem bom, mas se começa a falar mal, e eu repito, irmãos, todos nós temos coisas boas, todos nós temos coisas ruins. Você quer falar as ruins? Mas eu te garanto que tem coisa boa. Incrível, querido, em todo mundo tem uma coisa boa, até no Lula, que está todo mundo detonando o Lula para baixo e para cima, a gente é que não conhece ele pessoalmente, irmão, lá tem que ter alguma coisa boa naquele homem. Você acredita? Diz amém. Sim, querido, seja humilde, todo mundo tem coisa ruim, todo mundo tem coisa boa, é que a gente só quer pegar coisa ruim, a gente não quer pegar coisa boa. Se você cavucar, irmão, se você cavar, você vai encontrar coisa boa para falar de mim, do outro. E é igual uma lente, uma lente de contato, um zoom. Não sei se os irmãos já viram, sabe, vai entender bem. O zoom é algo que você focaliza, né? E à medida que você aproxima, ele vai ampliando aquilo. É isso que acontece com o zoom vai ampliando aquilo que está sendo focado. Se você começar, irmãos, a ampliar aquilo que é bom e reduzir, até sumir aquilo que é ruim, você vai ver que o teu marido é bom, tua esposa é boa, teu filho é bom, tua filha é boa, você vai ver que a tua casa é boa, você vai ver que a cidade é boa, você vai ver que tudo é bom. É que a gente não foca naquilo que é bom, já fala naquilo que não presta. Aí a gente fica falando, meu marido não presta, minha esposa não presta, ai, porque a comida que ela faz é ruim. Irmão, dá uma olhadinha, rapaz, tem alguma coisa boa, existe algo de bom, é só você focar e abrir a lente, né? Às vezes você está trabalhando, o emprego está ruim, mais ruim mesmo, e você desgrama a focar no ruim, porque você não foca em alguma coisa boa, você vai ver, opa, está valendo, né? A gente encontra muita gente reclamando de salário, disso tudo. Por que reclama do salário? É porque ele está focado num salário grande, esquece do salário que ele ganha, que é pequeno. Mas você tem que lembrar que aquele salário pequeno que você tem agora, então foca nele, amplia ele, para de olhar para o outro que é grande, olha para o seu, Deus vai te exaltar e vai te abençoar, porque você está vendo, esse trabalho é o que me dá o sustento, é com ele que eu estou entrando com ele em casa, eu vou ficar de olho no outro melhor, mas agora é esse. Então você começa a agradecer a Deus pelo salário pequeno que você tem, em tudo dai graças, né? Porque esta é a vontade de Deus. Você começa a agradecer, obrigado Deus, eu estou recebendo R$1.500, mas tá bom, Senhor, é o que eu tenho, mas me ajuda, Senhor, nas minhas férias eu vou correr atrás de outro, muito obrigado por esse. É assim, irmãos, que a gente vive, focando naquilo que é bom, naquilo que honra e glorifica o nome do Senhor. Aí às vezes a gente acha que o 1.200, 1.500 está ruim, e fica focado no 2, 3, 4 mil, e começa a reclamar do de cá, murmurar do de cá, querendo o outro. Aí Deus não dá nenhum outro, você ainda perde o de cá, porque está murmurando contra Deus. Você já imaginou, irmãos, que Israel, quando murmurava lá no deserto, Deus pegava, afastava deles, ele só levava derrota. Quando ele estava agradecido, louvando a Deus, Deus dava vitória. E eu disse aqui na semana passada, e repito, na minha opinião, os melhores anos na vida do povo de Israel como nação, foram os 40 anos no deserto, porque depois que eles entraram na terra prometida, foi só decepção, só coisa errada, até eles entrarem no exílio, como nós acabamos de ver, sofrendo, e até hoje aquela nação sofre. Enquanto quando eles estavam no deserto, deram sede, Deus fez brotar a água da rocha, água da pedra, água mineral, onde não tinha. Já imaginou? Deserto, Deus brota a água. Deu fome de pão, Deus manda o maná. Deu vontade de comer carne, Deus manda codornizes. E agora me explica, onde eles arrumaram roupa para trocar, já que eles saíram de lá pequenininhos, saíram velho, andaram 40 anos no deserto. Onde eles encontraram tecido, pano para construir roupa, fazer roupa, os menininhos crescendo? Onde é que eles compraram roupa para aquela nação? Porque eles saíram num número lá do Egito, e na verdade a nação passou de 1 milhão de pessoas durante esses anos no deserto, o cálculo deles, né? Muito mais de 1 milhão. Então eu te pergunto, para você pensar, foi ou não foi os melhores anos da vida daquele povo no deserto? Imagine, os menininhos que saiu novinho de lá no colo, quando chegou na terra, estavam com 40 anos, onde eles encontraram roupa, onde comprou roupa? Certamente aconteceu um milagre muito grande ali, irmão, até a roupa crescer no corpo deles, os calçadinhos que eles tinham. E você não vai dizer para mim que foram os melhores anos? Não, irmão, foram os melhores anos. Depois que eles caíram lá, só decepção. Por que eu digo isso para você? É porque, na verdade, a gente tem que entender que
a gente precisa ser um pouco mais agradecido a Deus pelo momento que a gente vive, e é a partir daí que Deus vai nos abençoar. Alegra-te com o que você tem agora, mas alega mesmo, não é porque o pastor está falando, alega porque Deus está te falando no coração, e começa a louvar a Deus. Estou falando do salário, irmãos, na verdade é porque tem muita gente que reclama muito de dinheiro, e hoje em dia a gente vê que isso mais ainda, mas quando tu pegar o teu salário, pequenininho, põe a mão sobre ele, e louva a Deus de coração. Muito obrigado, meu Pai, é o melhor salário do mundo. Por que é o do mundo? Porque é o que eu tenho. Entendeu, irmão? É o melhor salário do mundo, porque é o que o Senhor está me dando, e é com Ele que o Senhor vai multiplicar e vai abençoar. E faça assim, pode fazer essa oração, mas eu vou entregar uns currículos, Deus, porque eu sei que o Senhor pode melhorar, e vai embora, vai andando, vai andando. Recentemente uma pessoa estava desesperada porque ganhava muito pouco, aí a pessoa foi me pedir conselho no trabalho que essa pessoa fazia. Falei, mas você vai sair? Vou, porque eu ganho muito pouco, é isso, que é aquilo, que é aquilo, aqui. Você é fiel a Deus? Sou. Falei, então tá, você vai arrumar outro serviço? Vou. Você gosta do que você faz? Amo, mas eu vou ter que sair porque ganho pouco. Ó, pra você ver, a pessoa era fiel, amava o que fazia, mas ia sair porque ganhava pouco. Aí eu falei assim, você já falou com o teu chefe que você quer ganhar mais? E que você provavelmente vai até sair porque você quer ganhar mais? Não, nunca falei. Falei, meu filho, então vamos lá, né? Você está dando uma bobeira danada. Custa você ir lá e falar? Você conversa com seriedade, fala assim que eu estou te falando, olha, estou muito satisfeito, eu amo o que eu faço, mas o que eu estou ganhando é pouco, não dá para me suprir, e eu quero ver com você, dá para aumentar? Se ele falar que não, você fala, olha, então eu quero que você saiba que eu vou procurar uma coisa para melhorar. Aí a pessoa, com muito medo, acabou falando. O patrão falou, meu Deus, eu não quero te perder de jeito nenhum, o que eu posso fazer para você? Olha que coisa boa, tá vendo, querido? O que eu posso fazer por você? Então, deu lá o aumento, a pessoa segue no trabalho. O que eu quero dizer com vocês, irmãos? É que quando o nosso olho está para murmurar e reclamar, Deus deixa de nos abençoar, e o milagre não acontece. Então a gente precisa focar naquilo que de fato glorifica a Deus, e isso a gente aplica para todas as coisas, para a família, né? para as decisões, para tudo que a gente vai fazer, né? Isso é muito importante a gente focar nisso. Então a carga estava tão pesada sobre Jó, que Jó está dizendo aqui, que ele estava sendo atormentado pelas palavras deles, tá? E eu entrei nesse assunto para você ver que as suas palavras podem atormentar até você mesmo, quando você começa a dizer que tua vida é ruim, teu trabalho é ruim, teu emprego é ruim, tua família é ruim, tudo é ruim. Tua própria palavra é como a palavra daqueles amigos de Jó. Aqueles amigos de Jó, irmão, não estavam fazendo nada de bom para Jó, era sendo instrumento para poder arrebentar com ele. Por isso que eu disse que você precisa ter uma lente para ampliar aquilo que é bom, porque a tua palavra, que você fala para você mesmo, tem poder, e aí ela vai agir na tua vida. Então esses homens estavam quebrantando Jó com palavras, diz o versículo 2, né? E aí Jó então vai fazer uma declaração, irmãos, que para mim é a mais bonita do livro de Jó. Por quê? Ele vai declarar que ele crê na justiça suprema de Deus, e também ele vai mostrar do versículo 11 ao 19 algo desesperador. Aqui Jó vai abrir sua boca e mostrar o tamanho da dor que ele estava sofrendo. Jó estava lá no fundo do poço. Ele vai dizer assim no verso 11 ao 19, ele vai dizer que Deus o abandonou, seus amigos o abandonaram, seus parentes o abandonaram, seus servos o abandonaram. Ele vai dizer que todo mundo o abandonou, tamanho sofrimento que ele estava. Olha o verso 11, faz inflamar contra mim a sua ira, e me considera um de seus inimigos. Juntas vêm as tropas, preparam contra mim o seu caminho, e se acampam ao redor da minha tenda. Olha bem, pois longe de mim, meus amigos. Está vendo? Ele está falando, Deus abandonou amigo, todo mundo. Olha, os que me conhecem tornaram estranho para mim. Do 14, os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim, os meus hóspedes e as minhas servas me consideram estranho. Vim a ser um estranho aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Até os pequeninos, verso 18,
me desprezam. 19, todos os meus amigos íntimos me abandonaram, até os que eu amava se tornaram contra mim. E o 17 ele fala, até o meu hálito é intolerável para a minha mulher. Até o hálito da boca dele, né? Ela não aguentava sentir nem o cheiro da boca de Jó. Você está entendendo, irmãos? Que desse versículo 11 ao 19, Jó mostra que literalmente ele estava abandonado. Quem pensa que o negócio de Jó era só a lepra, era só porque perdeu bens materiais, perdeu os filhos e aqueles amigos estavam azucrinando, Jó está mostrando o tamanho do tormento que ele estava e que todo mundo o abandonou. Aquele moço que deu a palavra aqui para os jovens na sexta-feira, que é o patrão dos meninos aqui da igreja, ele compartilhou comigo, antes dele falar aqui, mas aqui ele repetiu, ele compartilhou comigo que ele tinha amigo demais da conta, quando ele era do mundo, até que agora, acho que há 4 anos, 5, ele se converteu a Jesus, e aí diz ele que já era, todos os amigos que ele tinha sumiram, e ele mesmo contou por quê. Porque quando ele era do mundo, o que ele mais fazia era, ele tem um sítio em algum lugar aí, diz ele que era comum festa no sítio dele, música ao vivo, e ele financiando cervejada, bebida, farra. Diz ele que ele era lotado de amigo. Assim que ele se converteu e começou a mostrar que ele converteu, dizer que uma das primeiras coisas que ele fez foi cortar a festa, né? Não tinha jeito. Quando ele começou, que cortou de tudo e que não faz mais, foi embora todo mundo, porque os amigos sumiram, né? Ficou abandonado. E Jó, irmãos, está falando aqui agora do seu abandono, só que o abandono de Jó é muito profundo, é geral. Abandonou ele de vez, família, conhecido, parente, amigos, irmãos, empregados, as crianças, até quem ele amava, ele diz aqui que largou ele, largou para lá, e para a mulher dele, até o hálito dele se tornou intolerante. Será que ele continuou com essa mulher, quando Deus deu para ele 2 vezes mais tudo que ele tinha? É uma boa pergunta, não é? Não sei, né? A gente sabe, né? Mas que é complicado, tá vendo, irmãos? Então, não vamos comparar nossa luta com a de Jó, porque a luta de Jó é só um exemplo para nós, para a gente ver o nível que o homem chegou e o nível que ele se manteve em pé. No entanto, Jó declara sua profunda crença em Deus como seu Redentor e na ressurreição. Quando ele diz isso, que está no versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. É uma das frases mais bonitas que a gente vê no livro de Jó, né? Aquela do 42 a gente vê muito também, quando ele diz que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos dele viam Deus. Mas quando ele diz, eu creio, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, Jó está aqui agora como um profeta, irmãos, profetizando, né, que o Senhor, que Jesus vive e que Ele vai se levantar sobre a terra. Mesmo na hora da dor, da angústia, do sofrimento, do abandono, tua boca pode ser usada para profetizar da parte de Deus, ao invés de reclamar, de murmurar. Não é assim? Ao invés de ficar reclamando de tudo, reclamando da vida, aproveita o dia de hoje, glorifica a Deus, exalta. E Jó vai continuar falando da ressurreição. No versículo 26 ele vai dizer, e depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, eu vou ver a Deus. Meu Deus, que declaração! Estava arrebentado, acabado, abandonado, doente, pobre, perdeu tudo. Ele vem e fala, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver consumido e eu estiver sem carne, eu vou ver a Deus. Esse tem que ser o teu sentimento, esse tem que ser o meu sentimento. No dia que nós morrermos aqui, nós temos que ter a alegria de dizer, eu vou ver Deus. Amém, queridos? Amém? É essa aí que deve ser a nossa fé, deve estar arraigada nisso. Sabe que de vez em quando eu penso na morte? Eu não sei se vocês pensam na morte. Tem alguém que pensa na morte aí? Pensa, levanta a mão. Na sua morte, é na sua que eu estou perguntando. Você pensa? Eu também penso. Bobo é quem não pensa, porque você vai morrer um dia, né? E aí quando eu vou pensar, é isso que eu penso, hein? Eu penso nisso. Eu penso que morrendo eu vou ver o meu Redentor. Se caso contrário, irmão,
caso contrário, você está roubado. Se você não tiver essa convicção que você vai ver o seu Redentor, seu olho está só nas coisas dessa terra. E pode acontecer com você, não exatamente o que aconteceu com Jó, mas você pode perder tudo que você tem. Você pode perder teu emprego, teu dinheiro, né? Você pode perder tua família. Pode sim, irmão, não estou te amaldiçoando, mas tudo isso pode acontecer. Agora, o que Jó tem, irmão, de precioso para mim e para você, é essa convicção. Mesmo ele arrebentado. Eu li para você, eu gostaria muito que os irmãos marcassem na Bíblia e lessem lá, depois do versículo 11 para baixo, vocês vão ver que Jó está falando que todo mundo o abandonou, irmão. Já imaginou você ser o homem mais rico do Oriente? Lembra que eu falei para vocês do patrão das meninas, que é um menino novo e é rico, e ele falou ali para nós, né, aquele dia, que quando ele estava no mundo ficava cheio de colega, quando ele veio para Jesus sumiu tudo, e ele me falou, sumiu porque eu parei de pagar as farras, as bebidas, as 3 dias de festa lá no sítio com música ao vivo, tocando, então ele parou. Você viu, irmão, abandonou ele. Aqui Jó, todo mundo abandonou, até o bafo da boca de Jó, esse hálito aqui quer dizer o bafo da boca dele, irmão, até o bafo da boca de Jó, a mulher dele não aguentava mais, ele estava perdido, irmãos, mas ele vira e diz, olha, mas eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele vai se levantar sobre a terra, e depois que eu tiver sem carne, eu tiver morrido, eu vou ver a Deus. Gente, você precisa disso. A coisa mais certa desse mundo, irmão, eu já falei aqui na igreja, depois que você nasce, é que você vai morrer. Eu já cansei de falar isso. Se o neném está na barriga de uma mulher, ninguém garante que aquele neném vai nascer, só Deus. E eu falo assim, mas se ele nascer, eu, pastor Edgar, garanto que ele vai morrer. Sim, se o neném vai nascer, só Deus. Mas se ele nascer, ele vai morrer. Então a coisa mais certa é que eu e você vamos morrer. Então quando eu falo, se você pensa na sua morte, é nesse sentido. E aí, vai acontecer o que quando você estiver prestes a morrer? Que eu quero morrer, irmão? Você perguntasse, pastor, você quer morrer? Não, eu quero ser igual a Enoque, igual a Elias, e eu peço a Deus, já falei para vocês que eu peço a Deus para ser arrebatado, mas contudo, se não acontecer comigo um milagre desse, aconteceu poucas vezes na Bíblia, se eu tiver que morrer, uma coisa eu quero ter certeza, eu quero ver o meu Senhor, e vai ser uma das últimas coisas que eu quero pensar, seja lá como for, as últimas coisas eu quero ver o meu Senhor, não só com o dia que a gente canta, né? Hei de ver meu Redentor, os sinais dos cravos hei de contemplar. Não é só cantar não, é ver, eu quero ver, é isso que Jó está dizendo. Então se tem algo lindo no livro de Jó, irmãos, é essa convicção que ele tem, essa profunda crença, essa profunda fé, que o Redentor dele vive e ele crê na ressurreição. Aí ele está certo, aí a teologia de Jó está perfeita. Na verdade, irmão, praticamente não tinha doutrina nenhuma aqui no livro de Jó, tá? Porque o livro de Jó é considerado um livro que foi escrito antes até mesmo dos escritos, né, de Moisés. É considerado um livro mais antigo, os fatos narrados aqui. É por isso que tem tanto erro de teologia, porque não existia nem lei. Aqui não existia nem a lei de Moisés. Deus não tinha dado ainda a lei de Moisés para Moisés. Esse livro foi escrito antes, né? Os estudiosos entendem isso. Então, quer dizer, não tinha nada, absolutamente nada relacionado. E Jó está dizendo aqui que ele crê. É isso que eu estou dizendo. Olha a profundidade. Talvez você já leu isso aí e nunca viu. Eu vou repetir para você, irmão. Eu sou enjoado. Eu repito a mesma coisa várias vezes. É para você entender que não sou eu que estou te ensinando isso. É a Bíblia. Ele fala assim, olha, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha, e que por fim se levantará sobre a terra. Olha aqui, ele está falando que ele crê que o Redentor dele vive, Deus, né? E que por fim vai se levantar sobre a terra. Está na cara que ele está falando do reinado de Jesus Cristo aqui, irmãos. Ele vai se levantar sobre a terra. E ele diz mais, olha, verso 26, que ele vai falar da ressurreição, olha. E depois que o meu corpo, a carne, estiver consumido, e sem carne, ou seja, depois que esse corpo acabar, ele fala, verei a Deus. Tipo, eu vou morrer aqui, mas eu vou continuar vivo e eu vou ver Deus. E ele ainda fala agora, eu falei para os irmãos, que o estilo do livro de Jó é poesia. Então agora ele vai falar uma poesia bonita, verso 27, olha. Eu o verei por mim mesmo, com meus próprios olhos, e não outros. Está vendo? Olha, como o meu coração anseia dentro de mim.
Está vendo? Como o meu coração anseia dentro de mim. Ele está dizendo assim, ele vai ver com os próprios olhos dele, não com outros olhos, nem com os olhos de ninguém. Não é profeta que vai chegar e diz que viu. Eu vou ver com os meus próprios olhos. Não é os olhos carnais, porque lá no versículo anterior, ele já falou, depois que o meu corpo tiver consumido e sem carne, ou seja, depois que esse corpo acabar, eu vou ver meu Deus, eu verei a Deus. E ele fala, eu vou ver com meus próprios olhos. Eu não vou ver com olhos de outros, com meus próprios olhos. E ele fala, como o meu coração anseia isso dentro de mim. Outra contradoutrina, vamos dizer assim, né? Está deixando claro que não tem esse negócio, né, de reencarnação que as pessoas dizem por aí, né? De forma alguma. Morri, vou ver o meu Redentor. Amém, querido? A Bíblia fala de ressurreição, né? Mas não de reencarnação. Isso é muito bom para aquele estudo que eu dei sobre oração, né, irmãos? Isso aqui é muito bom, porque está falando que quando ele morrer, ele vai continuar sendo ele, só que não esse corpo vai ficar, ele fala no verso 26, depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne. O que é consumido e sem carne? Apodreceu, virou pó. Aí ele vai ver Deus, ele fala que ele vai ver, então não é outro corpo, ou melhor, dizendo, não é outra pessoa, é ele. Você morre aqui, seu corpo é consumido, mas você segue, e vai ver a Deus ou vai ver o diabo, né, irmão? Vai ver Deus ou vai ver o diabo. Quem quer ver o diabo aí? Sai para lá, misericórdia, né? Vocês irmãos estão entendendo? Eu estou brincando, mas é para os irmãos entenderem que isso aqui está em linha com aquilo que eu falei lá naqueles 2 estudos. Então é isso, irmãos, ele morre, ele vai ver o Senhor. É muito importante a gente entender isso, juntar com os outros textos da Bíblia, juntar com os entendimentos do judaísmo, que é a nossa fé, tá? O judaísmo crê exatamente isso que a gente está falando, que a pessoa morre, que ela continua sendo ela, e é ela que vai para o céu, é ela que vai ver Deus, é ela que vai provar da salvação, né? Com uma diferença que os sentimentos mundanos não vão existir mais. Mundano eu quero dizer que não é do pecado não, tá, irmão? É o sentimento do mundo. Por exemplo, sou muito apegado à minha esposa, né? Você deve ter alguém que você é apegado aí. Então, no dia que você morre, há uma mudança radical nisso, que os valores desta vida perdem, aquelas ligações, aqueles amores, aquela paixão que a gente tinha pelas coisas e as pessoas, acabou, irmão. Você está agora num nível espiritual, que a palavra, né, mais clara é essa, que você saiu do plano carne, está no plano espiritual. É aquilo que eu disse, o corpo volta para o pó, a alma é o que nos dá sentido das coisas aqui, por isso que queima, dói, machuca, a gente tem esse sofrimento da mente aqui, né? Esse é o nível da alma, e o nível do espírito é aquele que vai para Deus, e Deus vai julgar, e vai mandar ele para o inferno, ou vai seguir com Deus. Então não há alma, não há sentimento, não há essas coisas que a gente tem aqui, essas dores, por isso que os desejos da carne, tudo lá não existe no céu, não existe, porque não existe mesmo, não tem alma, não tem mais aquilo que nos liga às emoções aqui da terra. É claro que a Bíblia deixa entender que sim, que depois da morte, na outra vida, vivendo com o Senhor, a gente sim vai ter conhecimento dos parentes, vai ter de tudo, né? A Bíblia mostra isso para nós. Lembra a passagem, eu estou falando isso aqui, irmão, só por causa desse pedacinho aqui que acende, né, a nossa atenção para essa questão da ressurreição e tal. O que quer dizer? O que a palavra mostra para nós? Deixa claro, né, Jesus deixa claro que mesmo os mortos tem noção do que acontece aqui embaixo. Lembra lá aquela passagem do homem pobre que morreu e do rico, e que lá os dois conversavam com o Senhor? Manda ele lá para falar para os meus parentes, para eles não virem para aqui onde eu estou. E Jesus no meio falava, não tem jeito, eles têm os Moisés e os profetas, que eles ouçam, né? E aí, Senhor, faz isso, faz aquilo, e o Senhor conversando. Então há, sem dúvida, nesta passagem, tá, a clareza de que quem partiu, de alguma maneira, comunica com o Senhor dos seus que ficaram aqui na terra, a não ser que você crê que aquilo é mentira. Para a gente crer que é mentira, a Bíblia não tem valor, então pega a gente de surpresa, né, irmãos? Isso lá no reino dos céus. Agora, vamos lá, dentro dessa passagem de Jesus, valeu a intercessão daquele homem morto que está no lugar de sofrimento? Valeu ele ter pedido socorro para o parente dele aqui embaixo? Então isso quer dizer que essa ideia de que a gente pode pedir para os mortos, para o morto pedir para a gente, tem algum valor.
porque a própria Bíblia condena para a gente não consultar os mortos e nem orar pelos mortos. O que mostra para nós é que existe essa realidade no mundo espiritual. Teu pai, tua mãe, meu pai, minha mãe, de alguma maneira, se para sempre ou por algum tempo, certamente viu a gente aqui embaixo e pode ter feito alguma intercessão. Senhor, tem misericórdia do meu filho, da minha filha. Ah, não adianta, eles têm o Moisés. Quando diz Moisés, o profeta, está dizendo que tem o quê? Tem a Bíblia, né? Tem a Bíblia. E por aí vai. Tá, irmãos? Isso é para a gente não ter a Bíblia como um livrinho de história. Porque se você tem ela como um livro que é a palavra de Deus, essa questão do mundo espiritual, ela é uma realidade, né? Mas não adianta você orar para morto, nem adianta o morto pedir por você, não vai funcionar. Terminou, acabou. É aí a gente e Deus. Amém, queridos? E aí, por fim, né, eu coloco ali que esta é a mensagem mais linda do livro de Jó. É essa declaração: o meu Redentor vive, por fim, ele vai se levantar sobre a terra. Amém, queridos? Bem, para a gente aplicar, a gente pode aplicar de várias maneiras, mas aí que eu coloco algo de importância para mim, para você, para a gente levar isso para a vida e começar a colocar em prática agora mesmo, tá, irmãos? Agora mesmo a gente deve começar a colocar em prática. Grande parte do livro de Jó, irmãos, é um manual sobre como não aconselhar, é um manual sobre como não ajudar pessoas que estão feridas, sofrendo, é um manual para te ensinar por que você não deve passar a vida inteira criticando os outros. É um manual, irmãos, de como não fazer. É o que não fazer, tá bom? É um manual te ensinando você: não faça isso, não faça, não aconselha dessa forma. O livro de Jó está ensinando você: não passe a sua vida criticando as pessoas, porque aqueles camaradas até agora só aconselharam errado, só criticaram Jó. Então esse é um manual perfeito como não fazer isso. Então se você quiser aprender como não visitar um doente, livro de Jó. Amém, querido? Viu, irmão? Beleza? Gostaram? Se você quiser aprender o que eu não devo fazer quando eu for visitar um doente, é aquilo ali, ó, lê o livro de Jó. Não faça isso. Se você fizer o que você está no livro de Jó, você vai jogar a pessoa mais para o buraco aí. Lembra que eu falei com vocês que quem atende como eu, lá como psicólogo, a gente às vezes escuta a pessoa 1 hora, irmão, não fala nada, mas quando você abre a boca, você tem que saber, é como se a minha palavra fosse uma chave. Essa chave vai abrir 2 portas. Vai abrir a porta que vai trazer a pessoa de volta para a vida, ou vai abrir a porta que vai levá-la para o fim, para a destruição. Guarda isso que eu estou te falando, tá? O livro de Jó é um manual, como não aconselhar, como não ajudar as pessoas feridas, e também é um manual, por que você não deve viver criticando os outros. Então se você vê um irmão sofrendo com a doença, morde na tua língua, não critica, você não sabe exatamente por que ele está passando, você não é juiz. Às vezes a gente acha que é juiz e fala: fulano está sofrendo porque fez isso, mas será que ele fez mesmo? Ou é coisa da nossa cabeça, é coisa que alguém inventou sobre ele? Então esse é um manual. Por que você não deve passar a vida inteira criticando os outros, né? Porque a tua palavra pode levantar, mas a tua palavra pode derrubar também, né? Então a gente tem que tomar cuidado, tá, irmãos? E Jó adverte, ele termina advertindo, falando assim, que a ira traz o castigo da espada, e que os seus amigos iam receber em troca todo o mal que estavam desejando para ele. Ele fala isso, irmãos, de uma maneira poética. Ele diz assim no verso 28, se disseres, como o perseguiremos, visto que a raiz da aflição se acha nele, ele fala, temei vós mesmo a espada, pois o furor traz o castigo da espada, então aí vocês verão que há um juízo. Então ele está dizendo aqui para eles, olha, vocês estão procurando saber como é que vocês vão me perseguir, né, porque a raiz da aflição está sobre Jó está sofrendo muito. Ele fala, olha, pelo menos temam a espada, porque o furor traz o castigo da espada, e aí vocês vão ver o que é, e não, aliás, aí vocês vão ver que existe juiz, tipo, o juiz vai julgar a minha causa, e vocês vão ver que existe juiz, né? A Bíblia não fala o fim dos amigos de Jó, né, o que aconteceu com eles, mas diz que Deus, né, depois de repreendê-los, Deus manda eles ir lá e levar sacrifício para Jó oferecer, e quando Jó está orando por eles, Deus manda Jó orar por eles. No momento que Jó orava, Deus mudou a sorte de Jó. Não fala se mudou a sorte dos homens, mas que a de Jó foi mudada, né? E Deus fez justiça. Amém? Vamos orar, queridos?
Muito obrigado, Deus, te agradeço, te louvo muito pelo estudo da tua palavra e peço a tua ajuda sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar cuidado quando aconselhamos. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar muito cuidado, ó Deus, com aquilo que nós cremos e nós passamos para as pessoas, que sejam palavras que vão levantar e não derrubar, e que o Senhor tenha misericórdia, tira de nós toda a crítica, não nos deixe criticar as pessoas nos seus sofrimentos, muito pelo contrário, o Senhor nos dê uma palavra que levante, que ajude a pessoa a se levantar. Mais uma vez, peço também que o Senhor nos ajude saindo daqui, ó Deus, usar a palavra para poder edificar as vidas e a nós mesmos, que saia da nossa boca a palavra de vitória para a nossa vida diária em todas as áreas. Obrigado mais uma vez, estendo as minhas mãos para te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, queridos, Deus abençoa, em nome de Jesus.